Olá, meus nobres cavaleiros, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu quero trazer para vocês aí alguns estudos que eu tenho feito sobre heráldica, tá? Ah, eu venho dedicando um bom tempo aí sobre isso. Ah, então vamos lá. O que eu vou tratar hoje com vocês de heráldica é sobre tipos de escudo, a topografia do escudo, a questão do tamanho, das proporções do escudo. Também vou falar aí um pouco sobre é, esmaltes, né, a parte das cores, os metálicos, o que pode, o que não pode, né, como que eles são, como que esses esmaltes são representados quando tem ausência de cor, né, no caso uma prensa, alguma coisa assim. Bom, primeiramente, todo o material que eu tenho de apoio, eu estou baseando nesse, nesse documento, né, no Teller de Heráldica, como desenhar e descrever um escudo, de José Antônio Bibar del Riego, né? Ele é graduado em Heráldica e Genealogia, tá? Ah, outros, ah, outros documentos aí para vocês também estar fazendo seus estudos. Tenho dois aqui, né? Um é o dicionário de heráldica e outro é um tratado clássico, que é o próprio livro que eu estou estudando, ele recomenda, né? Que é, primeiro é o Dicionário Heráldico de Vicente de Cadenas, né? Todos esses arquivos aqui que eu estou falando, eles são em espanhol, tá? Não tem muita dificuldade em estar lendo, a não ser alguns nomes próprios aí da própria heráldica. E tratado clássico, né? Aqui, Ciência Heróica de Marquês de Áviles, Ardaga Catalana de Francisco Javier de Garma, e o Tratado Completo de la Ciencia del Plação, de Modesto Costa e Turel, tá? Esses dos tratados, vocês podem encontrar de forma gratuita em bibliotecas digitais, tá? Os dicionários de heráldica é mais para vocês se basear é, nos brasões de família, essas coisas, né? Por exemplo, minha família, família Gonzalez, aí você tem, por exemplo, família Rodrigues, Fernandes, Moreno, Silva, Carvalho, Figueiredo e assim vai, né? Aí você tem toda a, os brasões aí do país que você quer pesquisar, né? Por exemplo, se você é de uma família italiana, bom você pesquisar um dicionário heráldico italiano, né? No caso aqui a gente vai falar com base aí na heráldica espanhola. A maioria das coisas da heráldica espanhola, elas servem para a heráldica portuguesa porque tá ali, é considerado o âmbito da heráldica ibérica, tá? Bom, primeira coisa, quando a gente vai falar sobre heráldica, o que é a heráldica? A heráldica nada mais é do que uma arte de representar um brasão de armas de uma família, né? Uma cidade, um estado, um país, né? Então vocês encontram normalmente a heráldica no dia a dia de vocês no próprio brasão de armas aí da cidade de vocês, né? Normalmente na bandeira já da cidade ela tá contido o brasão de armas. Se você, por exemplo, pegar aquele símbolo da República Brasileira, né? Quando, por exemplo, quando você vai votar, que tem na cabine lá aquela estrela com uma esfera, aquilo lá é o brasão de armas da República. Se você pega a bandeira do Império, né, no meio do losango que tem um,
lá tem o brasão de armas do Império. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre a heráldica é sobre a boca do escudo, né? O que é a boca do escudo? Pensa assim como se fosse o escudo fosse uma região geográfica, né? E é onde você lá dentro dessas linhas, como vocês estão vendo aqui, né? É onde acontece toda a regra heráldica. Fora desses limites, aí é, é da imaginação do portador, essas coisas, né? Então, o que que o escudo ele também ele vai dar pra gente, né? Ele é onde está contida as armas da heráldica, separa os elementos interiores e exteriores. Como eu disse, no interior do escudo é o reino da heráldica, ou seja, você é obrigado a seguir a regra dela, tá? E os escudos, eles podem dar pra gente âmbitos geográficos, tá? Ou por tipologia do titular, né? Então a gente tem aqui nessa imagem, né, escudo um e escudo 2, eles são escudos ligados à Espanha. Espanha e Portugal, né? São chamados escudos ibéricos. Ah, o número 2, 3 e 4, eles são é, franceses, tá? Ou seja, se você pegar um brasão de famílias da França, você vai ver que esses são os utilizados. Os 5, 6 e 7, eles são. E o 8 também. Eles são alemães, tá? Então você vê aqui, normalmente os alemães eles têm meio que essas entradas para que se fosse colocado uma lança ali no meio, né? Isso é característico de cada país, né? O 9 ele é o escudo inglês, e uma curiosidade aqui, no brasão do Império, ah, o escudo contido lá é um escudo inglês, tá? Agora, o 10 e o 11 eles são da heráldica italiana, tá? Agora a gente entra no de tipologia por titular. No caso aqui, o escudo número 10, deixa eu pegar aqui um marcador aqui. O escudo número 10, ele é um escudo que se usa na Igreja Católica, ele é um escudo eclesiástico, tá? Então você vai ver padres, bispos, o Papa, cardeais usando. O 11 ele é um escudo destinado a donzelas e viúvas, né? Normalmente dentro do escudo se fala se ela é uma mulher solteira também, né? E do escudo 13 ao escudo 15, eles são escudos matrimoniais, tá? Ah, Se você pegar, por exemplo, o escudo ah, dos reis católicos, né, da Isabel de Castela e Leão e Fernando de Aragão, você vai ver que eles utilizam esse tipo de escudo, tá? Onde aqui nessa parte você tem o brasão de armas aí do Reino de Castela e Leão, e nesse lado você tem o brasão de armas do Reino de Aragão, tá? Bom, falando sobre a tipologia do estudo, eu não vou entrar aqui no mérito dessa parte aqui, porque isso vai ser um estudo mais para frente, tá? Vou falar exatamente aqui o que está aqui dentro do escudo, como que é o nome de cada um, tá? Começando pela parte de cima, a gente tem o chefe, né? O chefe normalmente onde você coloca aí, por exemplo, se você tem um suzerano, você vai colocar a parte do brasão de armas ligado ao seu suzerano.
né? Ou você pode colocar, por exemplo, um escudo em cada região, né? Aqui você tem o cantão dele, né? Que seria as quinas, o centro do chefe, né? Então cada área ela é subdividida. Aqui você tem a destra, a siniestra, né? No caso você pode definir aqui direita e esquerda. Aqui é um detalhe porque não necessariamente a sua direita e a sua esquerda, porque você tem que imaginar que tem alguém atrás desse escudo de frente para você. Então ele acaba sendo espelhado, tá? E aqui a gente tem a ponta do escudo, né? É, cada lado do escudo aqui, né? Aqui é chamado de flanco, né? Flanco direito, flanco esquerdo. Aí você tem o cantão do chefe, o cantão direito do chefe, o cantão esquerdo do chefe, o cantão direito da ponta, o cantão esquerdo da ponta. Cantão direito, cantão esquerdo da ponta, né? Aí o centro do escudo também é chamado de coração, tá? Normalmente é nessa parte que você acaba colocando também é, o, a insígnia da sua família, né? Pode ser um castelo, uma árvore, né? Os pontos um e 2, né? O ponto um ele é chamado de ponto de honra e o ponto 2 também é chamado de umbigo. Também pode ser colocado um ponto de honra, tá? Então, o que a gente tem de topografia de escudo é isso, né? Mais pra frente a gente vai estudar as divisões do escudo, tá? Mas fiquem sabendo que um dos mais importantes aqui é o caso do chefe, onde você coloca relação de suzerania, e o centro, onde você vai colocar a parte da insígnia da sua família, né? No caso, família Gonzalez, ele é um escudo Gaules, né, com castelo ouro, né? A gente vai entrar no próximo passo, ainda nesse vídeo, falando sobre a questão dos esmaltes. Ahn, Outra coisa aí sobre os escudos, a gente tem que falar sobre a proporção deles. No caso aqui, a gente está pegando a proporção do escudo ibérico, né? Normalmente ele é uma proporção de 1:5, tá? É a de largura, isso aqui é fixo. E de altura é de 6:7. Aqui deu como 6, né? Então pensa aí na questão como centímetros. Você teria 50 centímetros de largura e 60 centímetros aí de altura, tá? Sobre os escudos, né? O que a gente tinha para falar é isso, né? Sobre o escudo em si. Agora a gente vai partir para a parte do cromatismo. Deixa eu ver aqui quanto tempo de vídeo deu. 13 minutos. Bom, gente, acho que eu vou cortar isso aqui, e a gente se vê na próxima, beleza?